Imagina acordar todos os dias com a sensação de que o corpo não obedece mais, com dores que parecem ter vindo para ficar, especialmente nos joelhos, na anca e com o coração a dar pequenos sinais de alerta. Muitos de nós, ao chegarmos aos 65, 70 ou mesmo aos 80 anos, começamos a sentir que a vitalidade de outrora se esvai e que tarefas simples se tornam verdadeiros desafios. Aquela paixão pela caminhada, por cuidar do jardim, ou até mesmo por brincar com os netos, começa a ser ofuscada por um desconforto persistente, um cansaço que parece nunca ir embora, e uma preocupação constante com a saúde do coração. A verdade é que, muitas vezes, procuramos soluções complexas para problemas que podem ter raízes muito mais simples, escondidas naquilo que colocamos no nosso prato todos os dias. E o mais surpreendente é que alguns dos alimentos que consideramos inofensivos, ou até mesmo saudáveis, podem estar a sabotar a nossa saúde sem que o saibamos. É por isso que hoje, neste vídeo, vamos desvendar um segredo que muitos médicos e nutricionistas, com base nas últimas pesquisas, estão a partilhar com a população mais madura. Existem 5 vegetais comuns que talvez coma regularmente, que se estiver entre os 65 e os 80 anos, deveria considerar parar de consumir, ou pelo menos reduzir drasticamente para proteger o seu coração e as suas articulações. Não se trata de uma dieta radical, mas sim de escolhas informadas que podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida, aliviando dores, dando mais energia e protegendo um dos seus órgãos mais vitais. Prepare-se para uma informação que pode mudar a sua perspectiva sobre a alimentação. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a chave para sentir-se melhor do que nunca. Vamos começar sem rodeios com o primeiro vegetal da nossa lista, um que está presente na mesa de quase todos os portugueses e que, à primeira vista, parece ser o mais inocente de todos: as batatas. As nossas queridas batatinhas, tão versáteis, tão reconfortantes, seja cozidas, assadas ou, a preferida de muitos, fritas. Mas é precisamente na sua versatilidade e na forma como as preparamos que reside o seu potencial perigo, especialmente para quem tem mais de 65 anos e quer proteger o coração e as articulações. As batatas são, essencialmente, uma fonte concentrada de amido, um tipo de carboidrato que, ao ser digerido, transforma-se rapidamente em açúcar no nosso organismo. Pense no que acontece quando come um prato de batatas fritas ou um puré cremoso. O seu nível de açúcar no sangue dispara e o corpo reage, produzindo uma dose extra de insulina para o controlar. Este pico constante de azúcar e insulina, repetido varias veces ao día ao longo de anos, é unha receita para a inflamación crónica. E a inflamación é o inimigo número 1 do seu coração e das súas articulações. Temos, no que toca ao coração, a inflamação pode danificar as paredes dos seus vasos sanguíneos, tornando-as mais rígidas e suscetíveis à acumulação de placa, o que pode levar a um maior risco de doenças cardiovasculares como aterosclerose e até ataques cardíacos. Além disso, o excesso de açúcar no sangue contribui para a resistência à insulina, um fator de risco para a diabetes tipo 2, que por sua vez aumenta drasticamente o risco de problemas cardíacos. E não podemos ignorar as batatas fritas, fritas em óleos vegetais de baixa qualidade, ricos em ácidos gordos ômega 6 que, quando consumidos em excesso em relação aos ômega 3, promovem ainda mais a inflamação em todo o corpo, incluindo o sistema cardiovascular. Para suas articulações, a ligação é ainda mais direta. A inflamação crônica desgasta a cartilagem que protege as suas articulações, agravando a dor e a rigidez associadas à osteoartrite e a outras condições inflamatórias. Imagine as suas articulações como engrenagens que precisam de ser bem lubrificadas e sem atrito. A inflamação é como areia nessas engrenagens, tornando cada movimento mais difícil e doloroso. Então, qual é a alternativa? Não precisa de abandonar por completo o prazer dos alimentos ricos em carboidratos, mas faça escolhas mais inteligentes. Troque as batatas por batata doce, que tem um índice glicêmico mais baixo e é rica em fibras e nutrientes, ou por outros vegetais com baixo teor de amido, como a couve-flor, os brócolos, ou até mesmo o nabo e a abóbora. Se for comer batatas, opte por cozê-las ou assá-las com a pele, e em quantidades moderadas, evitando sempre as frituras. Pequenas mudanças na forma de prepará-las podem fazer uma enorme diferença. Ou movê-la. Agora, vamos falar de um segundo vegetal que, embora adorado em muitas culturas e presente em muitos pratos que compramos feitos, pode não ser o melhor amigo do seu coração
e das suas articulações após os 65 anos. O milho. O milho, especialmente na forma processada, como o xarope de milho rico em frutose que se encontra em tantos alimentos e bebidas açucaradas, ou os óleos de milho usados para cozinhar, é um verdadeiro problema. Mesmo o milho, na sua forma natural, embora contenha algumas fibras e nutrientes, não é tão denso nutricionalmente quanto outros vegetais e tem um índice glicêmico consideravelmente alto. Para o seu coração, o problema do milho processado é multifacetado. O xarope de milho rico em frutose, um adoçante comum na indústria alimentar, está fortemente ligado ao aumento dos triglicerídeos, à resistência à insulina e à acumulação de gordura no fígado, todos eles fatores de risco para doenças cardíacas. Os óleos de milho, por sua vez, são uma fonte rica em ácidos gordos ômega 6 que, como já referimos com as batatas fritas, desequilibram a proporção com os ômega 3, promovendo um estado de inflamação sistémica. Esta inflamação silenciosa é um motor para o desenvolvimento de aterosclerose e outras complicações cardiovasculares. Pense que o seu corpo funciona melhor quando há um equilíbrio e o excesso de ômega 6 vindo de óleos vegetais baratos distorce esse equilíbrio, criando um ambiente favorável à doença. Quanto às articulações, a história é semelhante. A inflamação sistémica gerada pelo consumo excessivo de produtos de milho processado e pelo desequilíbrio de ômega 6, ômega 3, contribui para o desgaste da cartilagem e para o agravamento de dores e rigidez. Além disso, o alto índice glicêmico do milho, mesmo na sua forma natural, pode levar a picos de açúcar no sangue que promovem a formação de produtos finais de glicação avançada, ou AGEs. Estes AGEs são como resíduos tóxicos que se acumulam nos tecidos, incluindo as articulações, tornando-os mais rígidos e propensos a danos e inflamação. O milho, quando não é biológico, também é frequentemente geneticamente modificado e tratado com pesticidas, o que pode adicionar uma carga inflamatória extra ao seu sistema digestivo e, por extensão, ao seu corpo inteiro. A solução não é demonizar o milho na espiga que come no verão, mas sim estar atento aos alimentos processados que contêm milho e seus derivados. Leia os rótulos e evite produtos com xarope de milho ou óleos de milho. Prefira vegetais frescos e integrais em vez de milho. Opte por um prato colorido de brócolos, espargos ou couve-flor, que oferecem uma gama muito maior de vitaminas, minerais e antioxidantes, sem o impacto glicêmico e inflamatório do milho. Agora que exploramos o impacto das batatas e do milho, vamos mergulhar em mais 3 vegetais que podem estar a afetar o seu coração e as suas articulações de formas que nunca imaginou. Chegamos agora ao terceiro ponto da nossa conversa, e este pode ser um verdadeiro choque para muitos, pois envolve vegetais que a maioria de nós considera pilares de uma alimentação saudável: os tomates e os pimentos. Sim, falamos de 2 vegetais pertencentes à família das solanáceas ou nightshades em inglês, que incluem também a berinjela e as batatas, mas já falamos delas. Embora sejam ricos em vitaminas, antioxidantes e fitonutrientes, que trazem muitos benefícios à saúde da maioria das pessoas, para uma parte da população mais madura, especialmente entre os 65 e os 80 anos, podem ser um verdadeiro vilão para as articulações. O segredo está nos alcaloides que estes vegetais contêm, como a solanina nos tomates e a capsaicina nos pimentos. Para a maioria, estas substâncias são inofensivas ou até benéficas. No entanto, para indivíduos sensíveis, em particular aqueles que já sofrem de condições inflamatórias, como a osteoartrite, a artrite reumatoide, ou têm sensibilidades intestinais, estes alcaloides podem atuar como gatilhos, exacerbando a inflamação e a dor nas articulações. É como se para estas pessoas, os tomates e os pimentos acendessem um pequeno incêndio interno, que se manifesta como rigidez, inchaço e dor nas mãos, nos joelhos, nas ancas ou nas costas. Não é uma verdade universal para todos, mas muitos médicos e nutricionistas têm observado uma melhoria significativa nos sintomas de dor articular quando estas pessoas removem os vegetais solanáceas da sua dieta por um período. Para o coração, a ligação não é tão direta como com os carboidratos processados, mas a inflamação crônica, que pode ser desencadeada ou agravada pelos alcaloides em indivíduos sensíveis, é prejudicial para todo o corpo, incluindo o sistema cardiovascular.
Uma inflamação persistente no corpo é um fator de risco conhecido para o desenvolvimento e progressão de doenças cardíacas, pois contribui para o endurecimento das artérias e para o aumento do estresse oxidativo. Se sente dores articulares inexplicáveis, rigidez ou inchaço que persistem apesar de outras intervenções, vale a pena fazer um teste simples. Elimine os tomates e os pimentos e também a berinjela da sua dieta por 3 a 4 semanas e observe se há melhorias. Se sim, reintroduza-os um de cada vez e veja como o seu corpo reage. Este é um método de eliminação que pode dar-lhe respostas valiosas. Em vez de tomates e pimentos, pode explorar un mundo de outros vegetais vibrantes. Pense en cenouras doces e crocantes, abóboras ricas en antioxidantes, beterrabas con as súas propiedades desintoxicantes, o mesmo o maravilloso repollo roxo, que adiciona nutrientes e no potencial impacto inflamatorio para os máis sensíveis, a un leque enorme de vegetais coloridos e nutritivos que pode incorporar na súa dieta para garantir que obtén todas as vitaminas e minerais de que o seu corpo necesita. Passando agora para o quarto vegetal que merece a súa atenção, as ervilhas. Sim, as ervilhas, tão pequenas e doces, que frecuentemente adicionamos a arroz, saladas ou guisados. Embora sejam uma fonte de proteína e fibra, as ervilhas são também bastante ricas em amido, especialmente quando comparadas com outros vegetais verdes. O seu índice glicêmico é moderado a alto, o que significa que podem, tal como as batatas, causar picos de açúcar no sangue, contribuindo para a inflamação e para a sobrecarga do sistema que regula o açúcar no seu corpo. Para o seu coração, estes picos de açúcar e a subsequente resposta da insulina não são benéficos a longo prazo. Um metabolismo de açúcar desequilibrado pode levar à resistência à insulina, que é um precursor da diabetes tipo 2 e um fator de risco independente para doenças cardíacas. A inflamação resultante do consumo regular de alimentos com alto índice glicêmico contribui para o endurecimento das arterias e para a acumulação de placa, tal como acontece com o consumo excesivo de batatas e milho processado. Pense nisto como um estresse adicional para o seu sistema cardiovascular, que já está a trabalhar arduamente para o manter saudável na sua idade. Para as suas articulações, o cenário é o mesmo. A inflamação é o principal culpado. O açúcar em excesso no sangue contribui para a formação dos já mencionados AGEs, que se ligam às proteínas nas suas articulações e noutros tecidos, tornando-os mais rígidos, menos flexíveis e mais propensos a danos e dor. Além disso, para algumas pessoas, o teor de lectinas nas ervilhas e noutras leguminosas não forem bem preparadas, pode causar desconforto digestivo e, em casos de maior sensibilidade, contribuir para a inflamação sistémica, que se reflete nas articulações. Embora as lectinas sejam desativadas em grande parte pela cozedura, o consumo excessivo ou a sensibilidade individual podem ainda ser um fator. Então, qual é a alternativa inteligente para as ervilhas? Opte por vegetais verdes com menor teor de amido e mais densidade nutricional. Pense em brócolos, espargos, feijão verde, vagem ou couve de Bruxelas. Estes vegetais oferecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes, com um impacto mínimo no seu açúcar no sangue e sem a carga inflamatória que as ervilhas podem representar para algumas pessoas. Considere as ervilhas como um prazer ocasional e em pequenas porções, em vez de um alimento básico na sua dieta diária. Finalmente, vamos abordar o quinto e último vegetal da nossa lista: a berinjela. Tal como os tomates e os pimentos, a berinjela pertence à família das solanáceas. Embora seja um vegetal versátil e delicioso, presente em muitos pratos mediterrâneos, a sua inclusão nesta lista prende-se pelas mesmas razões que mencionamos para os tomates e os pimentos. A berinjela contém alcaloides, como a solanina, que podem ser problemáticos para pessoas sensíveis ou com predisposição para inflamações articulares. Para as articulações, a preocupação principal é a capacidade destes alcaloides de agravar a dor e a inflamação em indivíduos que já sofrem de condições como artrite ou osteoartrite. Muitos relatos anedóticos e algumas observações clínicas sugerem que a eliminação da berinjela da dieta pode levar a uma redução significativa da rigidez e da dor articular em pessoas que são sensíveis a estes compostos. Se já experimentou uma eliminação de tomates e pimentos e notou melhorias,
a berinjela é o próximo passo lógico a considerar. É crucial lembrar que isto não se aplica a todos. A maioria das pessoas pode consumir berinjela sem qualquer problema. A chave é a sensibilidade individual e a sua resposta particular a estes alimentos. Quanto ao coração, novamente, a ligação é indireta, mas significativa. Se o consumo de berinjela desencadeia um estado inflamatório no seu corpo, essa inflamação sistémica pode, ao longo do tempo, contribuir para o estresse oxidativo e para o dano às artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Manter a inflamação sob controlo é um dos pilares da saúde do coração, e qualquer alimento que a exacerbe no indivíduo sensível deve ser reavaliado. Que alternativas pode considerar se a berinjela se revelar um problema para si? O mundo vegetal é vasto e maravilhoso. Pode optar por abobrinha, courgette, cogumelos variados, ou mesmo brócolos e couve-flor, que absorvem bem os sabores e texturas em pratos onde a berinjela seria tradicionalmente usada. Experimente novas receitas, explore vegetais que talvez nunca tenha considerado e descubra novos favoritos que o ajudarão a manter as suas articulações e o seu coração saudáveis, sem comprometer o sabor da sua comida. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 5 vegetais que, se estiver na faixa etária dos 65 aos 80 anos, deveria considerar parar de consumir ou, no mínimo, reduzir drasticamente para proteger o seu coração e as suas articulações. Falamos das batatas, especialmente as fritas ou as que causam picos de açúcar, do milho e seus derivados processados, que promovem a inflamação, dos tomates, pimentos e da berinjela, que, como solanáceas, podem agravar dores articulares em indivíduos sensíveis, e das ervilhas que, apesar de pequenas, podem ter um impacto glicêmico e inflamatório considerável. É vital recordar que estas sugestões não são para criar medo ou para eliminar grupos inteiros de alimentos da sua dieta sem razão. Pelo contrário, são um convite à escuta atenta do seu próprio corpo e à escolha informada. Cada um de nós é único e o que funciona para um pode não funcionar para o outro. No entanto, a ciência e a experiência de muitos profissionais de saúde têm vindo a mostrar que, para a faixa etária mais avançada, onde o coração e as articulações já carregam o peso dos anos, pequenas adaptações na alimentação podem trazer benefícios notáveis. Pense nisto como um investimento na sua qualidade de vida futura. Não se trata de uma privação, mas sim de uma oportunidade de descobrir novos sabores, novas receitas e novas formas de nutrir o seu corpo que o farão sentir-se mais leve, com mais energia e com menos dores. Imagine-se a subir escadas com mais facilidade, a desfrutar de longas caminhadas sem receio da dor, ou a brincar com os seus netos com a vitalidade que pensava ter perdido. É possível. Pequenas mudanças nas escolhas alimentares diárias podem desencadear uma cascata de efeitos positivos em todo o seu organismo, aliviando a carga sobre o seu coração e suavizando o desgaste nas suas articulações. O mais importante é a consistência e a intenção. Não precisa de ser perfeito, mas ser consciente daquilo que come e como o seu corpo reage é um passo gigante em direção a uma saúde melhor. Comece devagar. Experimente eliminar um destes vegetais de cada vez, ou alterar a forma como os prepara. Observe as diferenças no seu bem-estar, na sua energia, na sua digestão e, principalmente, nas suas dores. O seu corpo é a sua maior ferramenta, e ele está sempre a enviar-lhe sinais. Abrace esta oportunidade para o ouvir e para lhe dar o que ele realmente precisa para prosperar. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não guarde estas informações só para si. Partilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam beneficiar destas dicas. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Já experimentou eliminar algum destes vegetais da sua dieta? Que resultados obteve? A sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. Se gostou deste vídeo e achou-o útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal para não perder mais conteúdos como este, pensados especialmente para o ajudar a viver a sua melhor vida em todas as idades. Até já!
Viva a sua melhor vida em cada idade.